Então vamos começar, pessoal. Pega seus cadernos ou caneta. Hoje a gente vai falar sobre as cortes dos céus. Quantas pessoas aqui já ouviram falar de corte do céu? Amém. Aleluia. Semana passada a gente viu os princípios, os fundamentos. Quem não participou da semana passada, manda um oi lá ou fala com o Caio. O Caio está gravando, ele manda para vocês. E é bem importante assim, a gente ter a base dos fundamentos para não ter confusão. Um dos fundamentos mais importantes que eu vou revisar aqui, que quem já está há um tempo aqui, que já estava aqui na Casa Profética, já escutou essa história, mas é interessante, é importante a gente fundamentar isso, Deus é absolutamente bom. Ele é absolutamente bom. E onde há a palavra absoluta, não dá para ter o oposto. Se é absoluto frio, não tem calor. Se é absoluto escuro, tem alguma coisa ligada aqui. Não há, né? Alguém está precisando de caderninho para anotar? Aqui, ó. No profeta. Tem um aí? Eu estou estudando aqui, ó. E onde há, na lei do absoluto não há o oposto, não há nem margem de dúvida do próximo, de outra coisa. E daí as pessoas perguntam, tá, ele é absolutamente bom, mas então como é que eu vou explicar que existem crianças hoje passando necessidade? Como eu explico, meu vizinho, que era uma pessoa super legal e bondosa, e fazia a obra de Deus, morreu de câncer. Como eu explico aquilo que está acontecendo na minha família? Como eu explico isso? Como eu explico aquilo? Então, a gente precisa entender que Deus, ele não usa doenças para te ensinar absolutamente nada. Ele não pega armas do diabo, de Satanás, fala assim, Satanás, eu preciso ensinar essa pessoa aqui a ser melhor? Vai lá, ataca ela um pouquinho e depois eu vou conversar com ela. Ele não faz isso. Ele não usa a morte de alguém para ensinar alguma coisa. A vontade dele já foi escrita, já foi feita na cruz, onde ele disse que Cristo veio para que tenhamos vida e vida em vida. Ele não usa a morte para absolutamente nada. Tá, então como é que a gente explica isso? A gente tem que ir lá para o livro de Jó, onde a gente está falando sobre o Senhor. Toda vez que a palavra está dizendo o Senhor, toda vez que a gente vê a palavra o Senhor, em hebraico, na verdade, eles acabaram traduzindo, é Yahvé. Amém? Então, lá em Jó, quando você vai lá para o livro de Jó, segunda Jó, Jó 2, desculpa, a pessoa aqui está viajando. Em outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor. E Satanás, o acusador, também estava entre eles, da mesma maneira, ser ouvido por Yahvé. Então a gente tem aqui um caso único, onde você vê os anjos de Deus se apresentando perante Yahvé, o Senhor, e você vê Satanás com ele se apresentando. Ora, na presença de Deus, do Altíssimo, do Santo, pode ter a presença do mal, do pecado? O que a palavra fala pra gente? Na presença de Deus, o que acontece com o pecado? Ele é exterminado, dizimado. É por isso que nós, no estado de pecador, não poderia me aproximar de Deus, porque senão eu morreria. É ou não é? Amém? Então, como a gente explica que Satanás está se apresentando diante de Yahvé? Yahvé está como juiz. O Senhor. Yahvé, o que significa? A gente viu isso na aula passada. Significa ciclo. Significa Deus de aliança. Não é? Então, esse ciclo é o sistema de governo que o Senhor estabeleceu no mundo. Se você vai ver lá em Noé, depois que teve o dilúvio, o Senhor falou lá em Gênesis 8, se eu não me engano, ele fala que dia e noite a gente vai ter, frio e calor.
todas as estações. O que ele está mostrando? O ciclo. E isso não vai deixar de existir enquanto a terra for terra. Essa é o sistema de governo de Deus. Qual que é? Da semente. Tudo que eu planto, sistema de governo de Yahvé. Ou seja, lá em Gênesis, ele também estabeleceu, lá em Gênesis 2, quando você começa a ler, você vê que é a semente e a planta, e a semente dentro da planta. Então você vê um contínuo constante. Amém? Como é que a gente planta alguma coisa? Através das nossas palavras. E depois Jesus aumentou isso. Falou, não é só o que você faz, mas é também aquilo que vai no seu coração. Porque aquele que olhou a mulher e teve desejo já adulterou, não é? E outra coisa que a gente faz é tudo aquilo que a gente concorda. Então, às vezes, vem as profetadas. Você escuta uma profecia que não vem de Deus, que vem às vezes do segundo céu, ou é um vidente, ou é uma pessoa falando alguma coisa para você, ou é uma pessoa de autoridade, uma mãe, né? Às vezes as próprias mães falam, você não vai virar nada, ou alguma coisa assim, e você acaba concordando com aquela palavra. Isso é uma semente. Essa concordância faz com que você tenha uma colheita. Ora, quem é que colhe? A gente tem 2 episódios. Lá em Mateus, Jesus Cristo fala que os anjos são os ceifadores. O que significa isso? Que os anjos eles chegam, eles buscam essa semente que plantamos e apresenta diante de Yahvé, e Yahvé dá o juízo da colheita. Amém? E a gente tem um outro episódio, onde a gente vê o sonho de Jacó. Lembra Jacó quando ele foi lá e deitou na pedra, que o avô dele colocou aquilo lá num portal? E qual que foi o sonho dele? Ele viu uma escada e ele viu anjos subindo e descendo perante a presença de Yahvé, do Senhor. O que estava acontecendo nesse momento? Os anjos estavam levando as sementes para Yahvé e colhendo a colheita. É por isso que a gente, muitas vezes vocês vão ver, principalmente nos ministérios americanos, eles oram, anjo da cura, traz a cura para essa pessoa. Não é o anjo que está curando a pessoa, é porque o anjo é o ceifeiro. Ele levou a semente e está buscando a colheita. Então ele vai lá e cura. Por isso que você às vezes dá ordens aos anjos para que a colheita venha, porque é eles que trazem. Ora, Satanás também é um anjo caído. Então ele também leva a semente e recebe a colheita. Por isso que a gente chama lá aqui você viu como o acusador, em Apocalipse 12 também está como o acusador. Até hoje ele acusa a gente diante de Yahvé. Até hoje. Tanto que Jesus Cristo fala na palavra que ele nos defende. É ou não é? Até hoje Jesus nos defende por causa disso. Ficou claro? Então aqui em Jó, quando a gente viu lá que então Yahvé questionou a Satanás, de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta, de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo, fazendo essa escada aí, andando, procurando uma brecha, vendo onde que ele pode pegar, pegou a semente, voltou. E ele trouxe essa semente de Jó. Depois, mais pra frente, vocês vão ver que Jó, ele confessa aquilo que eu mais temia, me aconteceu. Ele pegou a semente de medo, apresentou diante de Yahvé e falou, ele tem medo disso. Daí Yahvé dá uma sentença. Ele falou assim, declarou lá no 6, eis que meu servo está entregue em suas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Ou seja, ele só estava dando a sentença que ele tinha plantado. Amém? Dúvida? Não? Amém? Sim. Eu sempre aprendi que a gente não fala com anjos, não dá ordem a anjos. É a Deus que Deus dá ordem aos anjos. Aí entra em conflito. Entra um conflito teológico. Porque quando você vê em Salmos 91, dará ordem aos seus anjos para que... Mas daí Jesus Cristo falou que você, depois que você aceita Jesus, você é filho de Deus, logo você é Deus. E você está acima dos anjos. Filho de maçã é maçã. Filho de peixe é peixe. Filho de leão é leãozinho. Filho de Deus é? Daí na hierarquia você fica para frente dele. Então, algumas pessoas creem que você pode dar ordem. E algumas pessoas creem que você pede a Deus e ele dá ordem. Amém? Bom, então a gente acabou de ver 3 coisas. Deus não usa a doença para te ensinar nada, não usa a morte para te ensinar nada, e a vontade dele já está escrita. Então, quando a gente está orando para a vida de alguém, que uma pessoa está enferma, o que a gente fala normalmente? Ai, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando você fala isso, a primeira coisa que mostra é falta de... Porque a vontade de Deus já foi feita na cruz. Pelas suas pisaduras nós fomos
Sarados. Não tem lá, você foi sarado se você fizer isso. Você foi sarado. Então é falta de fé na sua oração. E se você pega a palavra e começa a orar ela, e você começa a conhecer ela, a sua fé vai crescendo e a palavra ela tem obrigação de se cumprir. Porque lá em Isaías 55 está dizendo que a tua palavra não voltará para ti vazia. Amém? A palavra que a gente vai fazer coisas maiores do que isso. Exatamente. Então é nessa palavra aqui que a gente acontece. Fé vem para ouvir a palavra de Deus. A gente precisa se encher cada vez mais da palavra dele para que a gente comece a andar nessa dimensão que o Senhor nos deu. Porque autoridade e poder a gente já tem. O que nos falta? Para fazer tudo aquilo. Ele já deu tudo. Bom. Então é certo dizer que o Filho de Deus doente é falta de fé? De um certo modo. A gente vai ver aqui alguns motivos pelo qual. Mas de um certo modo, sim. Se você é filho de Deus, você foi redimido pelo sangue e aceitou o corpo de Cristo como Senhor e Salvador, por que está inferno? Exato. Da sua herança. Né? Falta de identidade. Também é falta de identidade. Falta de realmente você entrar naquela autoridade, naquela dimensão que o Senhor te deu. E consequências do pecado? A gente vai ver. Consequências de pecados também. Então esse é o primeiro item. Vocês anotaram aí? Primeiro item. Alguns obstáculos que acontecem quando nossas orações não estão surtindo efeito. Então algumas coisas que acontecem, a gente está orando, fala, não está surtindo efeito. Não conhece o sistema de governo, ou seja, semente e colheita. O que falamos, o que pensamos, comportamos e o que concordamos. O concordamos, gente, é muito importante. Peçam para o Senhor revelar para vocês aonde foi que você fez alguma concordância. Tem várias. A gente concorda ao longo do dia. Às vezes tem alguém reclamando perto de mim só porque eu não quero falar nada e não achar que eu sou muito otimista. É mesmo, não sei o quê. Cara, eu tô concordando com ela. A gente não pensa, mas você está concordando. Você está dando uma legalidade. Você está abrindo uma brecha para aquilo acontecer com você também. Não é? Eu tinha a minha falecida avó, ela era assim. Para eu falar com ela, pra gente não entrar em conflito, ela reclamava e eu reclamava mais que ela. O que aconteceu com o meu dia? Não é? Então isso a gente precisa prestar muita atenção, aquilo que a gente concorda. E quando alguém fala alguma coisa pra gente, aquilo que a gente concorda com aquilo que a pessoa está falando. Por isso que quando alguém põe a mão sobre nós, ora em línguas e vê se você concorda com aquilo, se o Espírito Santo está confirmando aquilo que a pessoa está falando. E mesmo profecias. Quantas vezes eu já vi profetadas aí dizendo que a pessoa vai morrer, que se ela não fizer isso, que vai acontecer isso, e a pessoa concorda com aquilo e acaba acontecendo aquilo. Daí fala, tá vendo a profecia? Não, você concordou com o teu futuro. Não é? E quando a pessoa fica insistindo numa conversa, quer prolongar a conversa, aí você quer cortar, quer sair do papo, aí você concorda, mas assim, entre aspas, você não concordou. Você concordou. Você concordou, né, tia? Concordou sem você fez figuinha assim atrás, ó, não tá valendo. É melhor não concordar, né, tia? É melhor falar assim, tá bom, vamos lá, vamos embora, alguma coisa assim. Mas não é bom concordar. Porque existem alguns testemunhos, eu vou dar mais pra frente, de pessoas que a gente estava fazendo, que estavam fazendo libertação, e a pessoa falou que só foi lá por causa de uma amiga. E ela falou, faz essa oração, a pessoa, tá bom, eu fiz. Ela fala no testemunho dela, eu fiz só porque minha amiga estava me amolando para fazer essa oração. E ela fez essa oração e ela teve libertação. Então o contrário também é verdadeiro. Aquilo que a sua boca fala é semente. Não importa se você está intencionalmente falando aquilo, você está colocando para o universo, né? Então é muito complicado. A gente precisa, já que estamos subindo o nível, né, de operação no mundo espiritual, a gente precisa ter esse cuidado com a nossa boca. É por isso que o rei Davi fala, coloca um guarda na minha boca. Porque ele conhecia muito bem o sistema de governo. Coloca um guarda na minha boca, Senhor. Olha minhas palavras. Olha aquilo que eu estou falando. Amém? Uma forma de cortar esses assuntos é você começar a falar da Bíblia. Fala um versículo, aí, ó, fala uma dica coisa, boa. A pessoa na hora já... eu tenho alguma coisa para fazer. É só falar da Bíblia. Pronto, gostei da dica, gostei.
E a segunda, vamos lá, ó, depois a gente faz uma sessão terapia aqui. Segunda coisa, raízes de iniquidade. Todos vocês já assistiram os vídeos, certo? Também? Tem alguém aqui que não assistiu o vídeo ainda? Eu te mandei? Não. Mas eu mandei lá no grupo, não mandei? Mandei. Tem alguém aqui que não assistiu o vídeo ainda? Mas eu mandei no grupo. Não chegou? Você manda pra ele? Não? Tá no grupo? Coloca ela, Fer. Então tá, daí manda os vídeos de volta. Isso. Precisa assistir esses 3 vídeos e a raiz de iniquidade. E no último dia, o Paulo ainda tá fazendo lá o negócio do cronograma. São 3 séries dessa daqui de cortes. Daí no último dia a gente vai ter aquela sessão especial que eu tô prometendo faz tempo. E depois a gente vai entrar em bruxaria e encantamento. Então, e na última aula, antes das férias, vai ter o Eclésia Fluir. Amém? Então tá, então é importante que assista esses 3 vídeos e o último vídeo com a oração final. Tá. Raízes de iniquidade. Pecados. Lá em Romanos 3:23. Alguém quer ler? Alguém tem Romanos aí 3:23? Eu vou abrir rapidinho. Romanos 3:23 está dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que ele fala mais, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, obviamente, o pecado aqui não estamos dizendo para aqueles que foram salvos e que fizeram Jesus como seu Senhor e Salvador. O pecado aqui são aqueles que ainda estão em pecado. Amém? Amém. A segunda coisa, transgressão. Tá dando para anotar? Estou falando muito rápido. O que é transgressão? Deus, ele fez uns limites, não fez? Ele fez uns limites aqui. O que a gente faz com a transgressão? Vai pecando, vai pecando, vai pecando, e eu piso ali bem no limite que Deus está me dando. Isso é transgressão. Estou transgredindo um limite. Amém? Ou seja, são pecados repetidos, e mesmo você não sabendo que estava pecando, você está lá transgredindo. Isso vocês viram no vídeo e a gente já fez as aulas sobre isso. Iniquidades. A terceira. História de pecado no sangue. O que acontece? O inimigo, ele clama por um direito legal, que em inglês a gente chama de strongholds, em português a gente chama de fortalezas. São aquelas fortalezas que você fala, eu me dei de cara com uma fortaleza e não consigo romper. É esse direito legal que Satanás encontrou para te segurar cativo. Amém? Que normalmente vem pela história de sangue da família, ou seja, é hereditário. Veio do pai, do avô. Oi? Hereditariedade. E quando andamos nos nossos próprios caminhos. A gente aceitou Cristo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas eu sei melhor, eu vou fazer aquilo que eu acho, porque pela graça fui salvo, continuo fazendo aquilo que eu quero. Né? Amém? Vou dar um exemplo do Robert Henderson. Esse cara, ele foi muito engraçado, porque ele começou a subir muito no ministério lá nos Estados Unidos, e de repente teve um ano que tudo de desgraça aconteceu com esse homem. Até o nome dele ele teve problema financeiro, teve problema com a família, ele tem 6 filhos naquela época, tinha 6 filhos, e tudo que você imagina que pode acontecer, o Jó, aconteceu com ele só a doença de cara. E daí, nesse meio tempo, ele foi para a África. E lá na África, ele foi ministrar. E daí, uma mulher chegou para ele e falou assim, você já fez a liberação? Você já limpou o seu sangue? Ele olhou assim para ela e falou assim, eu sou americano, o que eu tenho que limpar sangue? Né? O que pode ter de errado comigo? Ela olhou para ele e falou assim, você vai ministrar agora para várias nações da África. Aqui você vai desafiar muitos principados e poderes. Se você tiver alguma brecha na sua linha de sangue, eles vão te atacar. Ele pensou assim, bom, eu já tenho bastante demônio americano atrás de mim, não quero também os africanos, vamos fazer esse tal desse negócio. E daí ela conduziu ele em oração e vieram várias pessoas, como ele ia ministrar para um grande público, vieram várias pessoas, intercessores, a orar por ele e tal. E uma das intercessoras, que tinha o dom de profecia, falou, olha, eu vejo o Deus, nem lembro agora, Artex, alguma coisa assim, Partex. Daí ele olhou assim, eu vejo isso na tua vida, eu vejo um pacto.
Ele falou, não sei o que é isso. Daí eles pegaram e uma delas lá olhou e falou assim, peraí, deixa eu ver o que é. Pegou o telefone, pegou o computador, abriu, Google. Ele olhou, nossa, que espiritual, né? O Google vai responder. O que é isso? Colocou lá o nome e daí descobriu que era um demônio que suga a tua vida. Sabe aqueles desenhos que você vê, aqueles bichinhos super feios que pega e fica aqui, tipo chupacabra, isso? E fica aqui no pescoço? É esse o tipo de demônio que o tataravô dele, alguém ali da família dele, fez um pacto. E ele estava agora clamando pelo direito legal. Obviamente, as atitudes dele também, ele vai achando a brecha, né? E como ele sabe que isso já vem na linha de sangue, ele consegue cavar mais rápido, certo? E daí eles fizeram a oração, tal, eles conduziram pela oração lá de libertação, ele sentiu que alguma coisa saiu e foi super legal. A partir daí, ele viu que as coisas começaram a não sair mais. Porque assim, quando algo como essa libertação acontece, não é que de repente sua vida vai ficar linda, maravilhosa. É um processo. Então, assim, o fluxo de dinheiro que estava saindo, parou de sair, estancou. Já é um bom começo. Quer dizer, está estancado agora, cada coisa, montinho que vem, vai somando. A família dele ele viu que o filho dele começou a se posicionar melhor, começou a ver as coisas. O que acontece? Com o filho dele, um dos filhos dele, ele tinha um ministério grande, enorme. Era assim, começou com 70, 80 pessoas, daí foi para 300, de repente tinha mais de 3.600 pessoas no ministério dele. E ele era casado, tinha uma filhinha de 2 anos. A esposa surtou, falou que não queria nada com o ministério, catou a filhinha e foi embora e largou ele. Ele entrou numa depressão terrível. E desde então, o pai por 2 anos, naquele negócio, né? Amarra, solta, liga, desliga, sussurra, grita e manda o demônio para cair lá e nada acontecendo. Um dia, ele orando por este filho, o Senhor disse assim para ele, entra na corte dos céus. Ele falou assim, Senhor, como é que eu vou fazer isso, né? Ele já sabia o básico, como nós sabemos, que a primeira coisa que você faz quando tem um direito legal, o que você faz? Qual que é a primeira coisa? Arrepender-se. Amém? Primeira coisa que a gente faz, vamos falar todo mundo junto. Arrepender, vai. Arrepender. Amém. Primeira coisa que a gente faz quando tem algum direito legal contra nós é arrepender-se daquilo que a gente está fazendo. O perdão de Deus é algo incrível, que abre portas, abre portais e libera a gente de muitas coisas. Então, o que ele fez? Vamos lá para 1 João 5. Ai, Caio, já bati 2 vezes nesse microfone. Jesus amado. Não bate em mim. Bate no Denis, é culpa dele que eu não trouxe o negócio. Primeiro João 5,14. Quando ele entrou em oração pelo filho, ele arrependeu-se pelo filho. Como intercessor e pai, ele se arrependeu pelo filho. Então eu quero dar uma base bíblica para a gente fazer isso, amém? Lá em 1 João 5,14, e esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, olha ali a vontade de Deus, vocês podem grifar a vontade de Deus? Que a gente já falou sobre a vontade dele, que é perfeita, certo? Boa, agradável, não tem pensamentos de mal, só de bom. Então a vontade de Deus aí, se a gente pede de acordo com a vontade dele, a gente não tem que falar, Senhor, se for da tua vontade, você sabe qual que é a vontade do Pai. Então ore pedindo exatamente aquilo que você sabe que é a vontade dele, amém? Temos a certeza de que ele nos dá atenção. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não leva à morte, grifa aí, pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiram-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, contudo, há pecado que não induz à morte. Amém?
Ou seja, quando a gente está orando por alguém, eu não posso orar e falar assim, Senhor, eu me arrependo do pecado dele e eu aceito Jesus Cristo por ele. Não funciona desse jeito. A gente não consegue se arrepender do pecado que gera a morte. E você não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador gera a morte. Amém? A gente precisa de Jesus. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Certo? Tá. Mas o que a gente pode fazer com isso? Nesse caso, ele orou pelo filho. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre caminhada da oração, tem um senhor que eu me inspirei muito nele, eu escutei muitos ministérios dele, o ministério dele foi lindo, americano, foi para Jerusalém, enfim, tem várias coisas que um dia eu vou contar o testemunho deles. Ele sempre orava nas regiões, por exemplo, Deus levava ele para orar por um bairro, ele começou a orar pelo bairro dele. Ele andava em volta do bairro dele e lá ele pedia perdão pelos pecados. Ele dizia que quando ele pedia perdão pelo pecado que o Senhor mostrou para ele, ele via o céu se abrir. Porque é assim, ó, a palavra fala que os olhos estão vedados daqueles que não conhecem a verdade. Quando a gente ora para que o Senhor perdoe os pecados dele, o que a gente faz? É como se a gente tirasse aquela nuvem negra que não deixasse a luz de Deus entrar. Por um período de tempo, não é por muito tempo. Mas pelo aquele período de tempo, a pessoa ela pode entrar debaixo da luz, reconhecer que pecou, o Espírito Santo pode falar no coração dela e ela mesma vai pedir perdão. Eu não sei vocês, mas eu tenho vários testemunhos de que numa noite eu sentei, comecei a orar, pedi perdão por mim, pela pessoa. No dia seguinte, a pessoa se levantou, começou a chorar e pediu perdão. Pastores fazendo isso. Então, isso funciona. É sensacional, porque você pede perdão para a pessoa até que ela esteja preparada para pedir por ela mesma. É uma arma fenomenal, principalmente para... Oi? Eu já havia estudado sobre ressignificar, né? Você traz na brecha, desligar as situações. E eu já havia feito isso com a minha mãe várias vezes. Minha mãe teve uma vida muito difícil, foi abusada pelo meu pai, foi espancada, viveu aceitando mulheres dentro de casa, e ele morreu e ela ficou viúva só assim, ela se separou dele. E ela falava, não sei pra que tanto você pede perdão. Quando foi pessoalmente antes de eu vir para São Paulo, foi a última vez. E pelo telefone já vi várias vezes. Aí essa semana eu orando e eu entrando na brecha, pedindo perdão por ela, diante de tudo que ela sofreu, que ela viveu, que ela não consegue largar tudo isso. Aí essa semana ela me ligou que ela não vai muito conversar comigo. Aí eu fui e falei da pastora para ela, falei, mãe, eu vou te mandar o testemunho, o vídeo e tal. E ela, é isso que eu quero viver. Então aí ela começou a abrir os olhos e ver realmente que algo é esse caminho. Dela deixar essa bagagem toda para trás. Porque ela olha para os meus irmãos, igual você falou, que vem no sangue. Ela fala, ela mesma falou, eu vejo essa atitude do seu irmão igual do seu pai. E aí ela vai criando um ranço, um bloqueio. E aí ela falou, não, eu quero. Se ela for fazer o CIF, a escola em São Paulo, eu vou. Eu falei, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente consegue se arrepender pela a outra pessoa, pecado que não seja para a morte, por um período de tempo, até que a pessoa esteja pronta para receber aquela convicção do pecado e pedir perdão. Amém? Então ele fez isso pelo filho dele. E depois que ele fez isso, o Senhor mostrou para ele que ele também tinha que se arrepender como pai. E ele falou, mas o que eu fiz agora? Eu me arrependi já por ele, o que eu fiz? Daí Deus mostrou para ele que o acusador estava diante do trono de Deus, lá na corte dos céus, acusando e usando as palavras que ele falou para o filho contra o próprio filho. Olha a autoridade como pai, ele falando, você não vai virar nada desse jeito, você é um perdedor mesmo, né? Imagina um americano vendo o filho ali na depressão que não tinha nenhuma vocação para depressivo. Então, ele se arrependeu também por todas as palavras que ele falou contra o filho e apagou isso. Daí, depois disso, o próximo passo foi profetizar sobre a vida do filho. Então, o Senhor mostrou todas as profecias que já tinham sido feitas, as promessas na vida do filho, e começou a declarar isso. Bom, o que ele não conseguiu por 2 anos, no final desse processo todo, que dura 10 minutos, 15 minutos, se você é caprichoso, demorou 15 minutos, ele foi lá e disse, agora sim. E eu
repreendo em nome de Jesus Cristo o espírito de depressão. E ele entrou nessa autoridade. Uma semana depois, o filho dele liga e fala: pai, eu estou melhor, está acontecendo isso e isso, e começou a mostrar as coisas que estavam acontecendo na vida dele. Então, assim, eu quero que vocês abram em Daniel 7:10. É essa corte que a gente vai estudar. Vai entender os princípios. Daniel 7. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então, o tribunal deu início ao julgamento, e todos os livros foram abertos. Então, grifa aí. O tribunal deu início e todos os livros foram abertos. É sobre esse tribunal que a gente está falando. E lá em Salmos 139:16, o salmista fala: teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados 139:16. Estou falando rápido, eu vou devagar. Salmos 139:16. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Anotem aí em Apocalipse 12:10, você vai ver que eles falam: foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então significa que até hoje Satanás está lá nos acusando. Agora eu vou dar só uma pausa rapidinho, que eu quero que vocês entendam uma coisa sobre estes livros. Várias passagens da Bíblia falam sobre estes livros que são escritos sobre nós. Cada um de nós aqui tem um livro escrito nos céus sobre nós, sobre os meus atos. Tanto que Atos dos Apóstolos, nós temos os atos da Patrícia, do Dênis, da Fer, todo mundo aqui tem os atos nossos. E lá em Apocalipse você vai ver que no tribunal também abre. Amém? Estou falando alguma coisa estranha que você nunca ouviu? Tá bom, amém. Então depois você procura lá em Apocalipse, você vai ver que os livros também se abrem. O que acontece? A gente vai falar sobre isso quando a gente entrar no mundo profético em agosto. Olha só. Aqui atrás de mim tem um livro que vocês com olhos naturais não veem, mas quando a gente acessa o segundo céu, a gente consegue ver. Nesse livro está escrito tudo aquilo que eu fiz. Amém? Todos os meus atos e palavras estão aqui neste livro. Fica no segundo céu. O segundo céu consegue acessá-lo. Quando você vai numa vidente, por exemplo, que acessa o segundo céu, o que ela faz? Ela acessa aquele espírito, esse espírito vai lá e lê, e ele passa para ela aquilo que está escrito. Do mesmo modo, o diabo e os seus minions, quando querem colher alguma coisa sobre você, ele vai lá naquele livro, pega aquilo como uma semente e apresenta para Yahvé para ter a colheita. Amém? Estou falando alguma coisa difícil? Está dando para entender? O que acontece com esse livro? Vai lá para Colossenses. Pode falar. Malaquias também fala isso. E Malaquias também fala isso. Amém. Qual que é? Malaquias? 3:16 e 17. Anotem aí. Então os que temiam ao Senhor falaram uns com os outros. Ele os escutou. Com atenção, o que estava dizendo na presença dele foram escritos no livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. E o Senhor poderoso disse: eles serão meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão como o próprio povo, que eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do seu filho. Ele obedece. Mais uma vez, meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e as más, entre os que servem e os que não obedecem a Deus. Amém, aleluia. Aí está o livro.
Daí o que acontece com esse livro? Vai lá em Colossenses 2, a partir do 13. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele removeu completamente, ele pegou aquela página que nos era contrária, pegou ela daqui e pregou-a na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Amém? Aleluia? Glória a Deus. A autoridade, ele aqui está falando assim, ó, tem algumas aí de vocês que falam assim que ele expôs a vergonha todos os poderes e autoridades, mostrando que ele não tem poder nenhum sobre nós. A gente dá poder para ele. Amém? Eles não têm poder. Tudo aquilo que foi escrito, Jesus Cristo cancelou na cruz. E quando a gente fala que o Senhor é misericordioso para nos perdoar dos nossos pecados, é que eu já aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas eu tenho ainda minha carne aqui na terra e eu peco de vez em quando. Sou só eu, né? Daí o que eu faço? Eu vou lá e peço perdão pelo sangue de Jesus. Quando eu falo sangue de Jesus, o que Deus faz? Vai lá com a borrachinha e apaga. Amém? Então aquilo já não pode mais ser usado contra mim. Nem ele me lembra mais por causa disso. Porque ele vai lá no livro e apaga no livro de registro. Amém? Ficou claro? Então, quando eu confessar um pecado, todas as vezes que eu fizer isso, necessariamente eu tenho que falar ao sangue de Jesus, tem que falar isso, porque aí sim, quando a gente manda a gente vai aprender eu não vou falar técnica, mas quando você está apresentando, tem advogados aqui? Nenhum advogado? Poxa vida! Sabe o que um bom advogado faz? Ele lembra ao juiz as leis. Quando você vai na corte, a primeira coisa que você tem que conhecer bem é as leis, para lembrar ao seu juiz a lei que você está colocando para te defender. Amém? Tá, então a gente entendeu isso daqui. Então a gente tem que lidar com o que o acusador tem de legal contra você. Pode falar. Não adianta então só pedir perdão. Precisa pedir pelo sangue de Jesus. Vamos lá, pecado tem nome, certo? Daí você pede perdão, Senhor, me perdoa pelos seus pecados, em nome de Jesus Cristo. Porque olha só, a palavra fala que em Jesus Cristo é o sim e o amém. O que acontece no mundo espiritual quando eu falo sim e amém? Deus está ali no trono. Eu abro e falo assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus vira. Ele entra na frente entre eu e você. Ele fala, sim, meu filho. Amém. Então, tudo que eu pedi perdão não acabou nada. Claro, você abriu falando em nome de Jesus Cristo, se não tivesse perdão. Já vou ter que pedir Sangue de Jesus. Há 2 anos aqui, agora você está perdão. Vamos ver. Eu vou ter que começar a lista tudo de novo. Pode não lembrar o pecado. Olha só, libertação é um processo e pecado faz parte da libertação quando a gente faz. O Senhor vai te lembrar no momento que você está madura e pronta para lidar com aquilo. Por exemplo, na libertação, a gente começa ali, gente, teve um outro dia aí, eu fiz uma autolibertação em mim, eu fiquei até as entranhas a noite inteira. Mas por quê? Porque eu tinha feito uma autolibertação. O que acontece? A libertação, o Senhor vai mostrando para você, à medida que você está sendo madura na fé e vai subindo os níveis espirituais onde você começa a atuar, Ele vai te mostrando aquilo que você já é capaz de lidar, entendeu? Mas existem as orações específicas quando você vai fazer uma autolibertação, por exemplo, porque quem vai lidar com libertação e cura precisa fazer autolibertação o tempo inteiro, para você não ter brecha. Então, o que acontece? Você vai sempre pedir, Senhor, mostra-me onde está a brecha, mostra-me o meu pecado. E o Espírito Santo vem, porque a palavra fala que é o Espírito Santo que nos convence do... Nossa, mais alto, gente, do... Pecado e juízo. E da justiça. Amém? É Ele que vem.
Hã? E a consciência. Pois é. E ele vai trazer na sua consciência, ele vai começar a fazer. O que acontece? Culpa e remorso é do diabo. Ele faz isso para que você se diminua e não consiga entrar na autoridade e poder que Deus te deu. Porque uma vez perdoado, eu estou perdoado. E a palavra me garante que Deus não lembra mais dos meus pecados. Amém? A Lívia trouxe uma coisa que não ia calmar. Ah, tá. Pega a listinha ali. Aí a Lívia falou assim, só vai ser cobrado depois que você aprende. Eu falei, beleza, então vai Ah, é verdade. Daqui pra frente é sangue de Jesus. Todas as vezes que a gente ora, em nome de Jesus. Exato. Não, eu não falo assim, ele me perdoa. Eu falo em nome de Jesus. Bom, eu fui ensinada na oração. Então agora vai começar a falar em nome de Jesus para tirarmos todas as dúvidas. Isso. Pronto, amém. Se acalme. A culpa e o remorso. O medo é o cavalo que o diabo usa para montar em cima de você e fazer você ir para lá e para cá. O quê? Que o medo, quando você fala assim, eu tenho medo, você trocou a fé de Jesus e depositou a fé no que o inimigo está mentindo para você. Quando você fala medo, visualiza isso. O diabo foi lá e montou em cima de você e está te levando para onde ele quer. Olha só. Daí voltando aqui, vamos voltar aqui, que a gente tem pouco tempo. Olha, não foi nem você que começou, que orgulho! Olha só. É o spam de atenção para essas coisas aqui, a gente precisa estar bem. Olha só, daí ele voltou para a África outro dia, uns 2, 3 anos depois, e ele foi lá para pregar justamente sobre isso que ele aprendeu. Daí ele conta lá no testemunho dele que ele chegou lá e falou, esse pessoal vai falar, meu, o que esse moleque aí, esse menino aí dos Estados Unidos americano vai vir ensinar a gente, que a gente já sabe há 1000 anos. Mas o que aconteceu? Quando ele começou a ministrar, o Senhor começou a ministrar com ele e foi dando palavras, ações e palavras para tudo aquilo que eles estavam fazendo há anos. Inclusive veio essa senhora que tinha chamado ele para limpar a linha de sangue e falou, você explicou e colocou em palavras o que a gente faz há 20 anos e não sabia. Então muitas coisas do que a gente vai falar aqui, às vezes a gente já faz, mas talvez a gente não faça com a intenção certa, ou talvez a gente nem sabe o que a gente está fazendo. Então é importante a gente ter a consciência do que a gente está fazendo, para começar a operar naquele nível. Amém? Lembrando que o diabo ele não pode tentar acima daquilo que a gente possa suportar. O que significa isso? Que ele só pode tentar-me, ou só pode vir para cima de mim, de acordo com o nível espiritual de revelação que eu tenho. Prestem atenção. Revelação. Se você teve uma revelação aqui, se você fez, uau, é isso. Você tem obrigação de operar naquela revelação. Porque você vai ser tentado em cima daquela revelação. Amém? Por isso que você precisa operar. Por isso que a Lívia estava falando, que agora que você entrou aqui, vai pra frente, não volta pra trás. Porque vai vir chumbo. Amém? Porque vocês estão recebendo bastante... Eu fiz alguma coisa? Vocês estão recebendo bastante informações. Então, por isso que eu falo, anota, vai atrás, vai orando, pede pro Senhor mais revelação, né? Porque o Senhor vai dar muito mais para vocês do que Ele deu para mim, eu creio nisso. Então, assim, vai para cima. Tá, e agora a gente vai para a última parte, que é o seguinte, o que é fundamental? Mais alto. Eu vou agora para a última parte. Tá ótimo isso, eu gostei. Não é o que eu quero falar aqui, que a gente vai ver mais pra frente, não são 4 estratégias, a fórmula milagrosa de entrar à corte, que vai fazer com que isso aqui funcione. Mas assim, a gente precisa entrar na dimensão espiritual. A gente precisa orar desde dessa área espiritual, não com a nossa cabeça, não com a nossa carne, não com os nossos sentidos naturais. Isso é muito importante. Lá em João 14:2,
Está em Colossenses, até João, rapidinho. João 14, versículo 2. Jesus Cristo fala: na casa de meu pai há muitos aposentos. Em alguns lugares há muitas casas, em outros lugares há muitas mansões, em outros lugares há muitos quartos, moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto vou para preparar-vos lugar. Paulo também fala que Jesus Cristo nos levou junto nas regiões celestiais, plural também. Amém? Salomão, quando ele estava orando lá da 2 Crônicas 6:18, eu amo essa parte que ele fala. Pode ir lá em 2 Crônicas para vocês gritarem. Aliás, 2 Crônicas, quando ele abre o templo lá, é sensacional. 2 Crônicas 6:18. 6:18. Todavia, na verdade, habitará Deus com os seres humanos na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar, muito menos este templo que construí. Ele está mostrando que tem vários céus, vários lugares celestiais, espirituais, dimensões espirituais que a gente pode ir. E quando a gente está lendo isso, muitas pessoas começam a pregar e falam assim: ai, tá vendo? Jesus Cristo está indo lá fazer uma mansão para você. Não é? Quem já escutou essa pregação? Não pode divulgar esse livro. Que Jesus está lá construindo uma mansão enorme para você. Se você fez uma boa obra, se você é bom na obra, você vai receber ar-condicionado. Se você foi mais ou menos, é ventilador. E se você não fez nada, vai passar calor. Quem que já escutou isso? Falta vender terreno também, né? Mas já venderam isso. Já venderam também, e eu já escutei esse tipo de pregação. Tá bom, mas o que eu creio, a revelação que o Senhor deu, foi que Jesus Cristo está indo, ele falou: eu vou preparar-vos lugar. E ele falou também pra gente que ele não nos deixaria órfãos. Lá em Pentecostes, quando Jesus Cristo ascendeu ao Pai, e ele retornou, ele foi até o Pai, retornou, e depois ele ascendeu de novo, o Espírito Santo de Deus veio e repousou. O que Jesus Cristo foi fazer? Ele foi abrir o caminho de acesso de volta ao Pai. É por isso que aqui em João, ele fala que eu vou preparar-vos lugar, ou seja, eu vou preparar o acesso ao Pai. Aonde que a gente vê isso? Quando você vê lá Jesus Cristo, ele volta, quando ele é ressurreto, e a Maria vai lá e fala: Senhor, e ele fala: não me toque, não me detenhas, porque eu ainda não fui ao Pai. O que ele foi fazer lá? Ele foi expurgar, tá certo a palavra em inglês? Expurgar que sangue? Quando joga, aspergir sangue em todo lugar onde Adão andava. Porque eu não sei se vocês sabem, a gente vai ver isso na parte profética, Adão, tanto Deus vinha visitar Adão, quanto Adão subia até as regiões celestiais. E ele sentava no assento de misericórdia. Lembra onde que é o assento de misericórdia? Faz que eu peço para você trazer a arca. Tem a arca da aliança. Lembra da arca? Aquele assento que está em cima chama assento da misericórdia, certo? Mercy seat. Assento da misericórdia. Está falando novidade? Amém. Vamos ver sobre isso depois, então. É o assento da misericórdia. Por que é o assento da misericórdia? Que é onde Adão ia e tinha com Deus. Ele sentava lá e tinha com Deus. E ali estava em pecado. E Jesus Cristo foi lá, subiu aos céus e aspergiu o sangue para limpar. Porque quando ele fala que está sentado à direita do Pai e a gente está junto com ele nas regiões celestiais, a gente está lá, ao lado do Pai. Amém? Então quando ele fala que vou preparar-vos lugar, e na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitas dimensões espirituais, e eu vou preparar o caminho para você voltar ao Pai. Amém? Dúvidas? Tudo bem, tia? A gente está questionando que eu e a Nara, Adão viu Deus? A pessoa, assim, tete a tete, Viu? foi o único, então. Foi o único. Porque... Não sei, nunca fiz teologia.
Eu pensava que era através do peito, pouco, ele via fotos. Né? Mas ele via, ele andava com ele. Tanto que lá em hebraico, em hebraico, quando você lê as palavras lá, que Deus andava com Adão, e quando depois ele estava caminhando pelo jardim, chamando Adão, Adão veio ter com ele. E ele via Deus perfeitamente. Quando Adão foi lá e foi criado, a gente não vai entrar nisso agora, mas quando Deus criou Adão e soprou o fôlego de vida, imagina Adão abrindo o olho e vendo o Pai, maravilhoso, misericordioso. Amém? Teve esse privilégio. Depois de Jesus Cristo você pode. Tem várias pessoas, né, que tiveram acesso ao Pai. Eu mesmo já tive uma visão com ele aberto com Deus, mas eu não conseguia ver o rosto. Mas tem várias pessoas que são privilegiadíssimas, que conseguem ir ver o Pai e tudo. Mas que teve a conversa aqui na Terra, no Jardim do Éden, só Adão. E mesmo assim, por isso que a gente fala que ele traiu, né? Foi uma alta traição. Ele sabia exatamente o que ele tinha feito. Amém? Depois lá em Gênesis, tinha só dar uma olhada lá que ele está falando sobre isso. Tá. Então, quando ele fala isso sobre lá em Pentecostes, o Espírito Santo de Deus veio e repousou sobre eles, ou seja, estava abrindo esse caminho de volta. O que lá em Joel está falando? Que os vossos filhos, eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os jovens profetizarão, e os velhos terão visões, sonhos, aleluia. O que ele estava dizendo ali? Que a mesma coisa que acontecia até os profetas, até João, que eles tinham visões, que eles tinham coisas, daí a gente achava que eram pessoas privilegiadas, hoje ele vai colocar isso em pessoas comuns, como eu, como você. A gente não precisa ser, na verdade nós somos especiais, né, quando fomos comprados pelo sangue de Cristo, mas para acessar o Pai, a gente não precisa ser privilegiado. Para ter acesso à corte dos céus, a gente não precisa ser um pastor, não precisa ser um profeta, não precisa, sei lá, da cambalhota de 4, não sei. Não precisa fazer nada disso, você não precisa ser especial. Ele vai jogar sobre todas, ele vai derramar sobre toda a carne. Amém? E foi isso que Jesus Cristo foi fazer lá no céu. Eu já expliquei isso. Agora vamos lá para Daniel 7. Eu quero só falar sobre a corte. Então, toda vez que a gente entrar nessa corte, a gente precisa entrar nessa dimensão. Quantas vezes a gente está orando e você sente que você está orando na carne? Isso acontece só comigo? Que você começa a orar e fala, está orando lá só por... Isso aconteceu nas 5 horas da manhã, num dos dias que a gente estava orando? Eu falei, não, pessoal, eu abri o telefone, vamos lá, vamos ser intencionais ao que a gente está fazendo aqui. Aliás, eu estou colocando lá no grupo, às 5 horas da manhã está bênção, tá ou não tá? Um monte de revelação, e quando a gente esse movimento que está acontecendo às 5 horas da manhã, só dando um parênteses, é o corpo de Cristo se movimentando, gente. São mais de 6 milhões de pessoas se movimentando, orando por Israel. Não é brincadeira, às 5 horas da manhã dói acordar, dói. No primeiro dia, no segundo dia já não doeu mais. E o Senhor tem me dado energia, que até a aula de inglês eu fui dar. Então, assim, quando você se alinha ao que o Senhor está falando, porque quando a gente ora, eu não sei vocês, mas eu sempre oro, Senhor, alinha-me ao que o céu está falando. É ou não é? Você não quer fazer aquilo que o céu está falando? Você não quer se alinhar aos objetivos e estratégias de Deus? O Senhor deu uma ordem lá em Isaías 62, que Ele vai colocar sentinelas sobre os muros de Jerusalém, para clamarem a Ele dia e noite, não lhe dando descanso, até que as suas promessas sejam cumpridas em Israel. Olha o privilégio de participar de um movimento deste, até Pentecostes, porque dia 28 é Pentecostes, não se esqueçam disso. E há unção na linha do tempo. E essa é a unção de agora. Participe. Enfim, quando você ora nessa dimensão, você tem acesso ao Pai. E a sua oração ela é respondida. Quando você ora na dimensão que você tem acesso ao Pai. Por isso que às vezes a gente demora e fala assim, nossa, essa pessoa aí, às vezes eu oro 10 minutos. Por quê? Porque eu estou tentando entrar ali naquela frequência. Por isso que um louvor, tem gente que fala assim pra mim, eu só consigo orar quando eu estou com louvor. Por quê? Porque o louvor, ele faz, a gente já viu sobre frequência, ele faz com que você entre na frequência de Deus. Tem gente que só consegue orar quando está na natureza, porque a natureza também tem a frequência de Deus. E assim vai, aquilo que funciona para você, faça.
Entre na frequência, entre nessa dimensão espiritual para você conseguir acessar ao Pai. Senão você vai estar fazendo aquilo só por obrigação. Quantas vezes você já começou a orar, você viu que você estava entrando na dimensão, mas a pessoa do seu lado não estava? Daí você tem que voltar para trás, ou manda a pessoa embora, ou fala, filho, acorda aí. Quantas vezes? Então, tenham essa percepção, esse discernimento de onde você está indo. Então, vamos lá para Daniel 7 novamente. Daniel 7. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que os tronos foram trazidos, e um ancião, pleno de dia, se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento e todos os livros foram abertos. O que a gente está vendo aqui? Que o sobrenatural controla o natural. Por isso que a gente falou sobre a vez passada, a aula passada, sobre a eclésia. Vocês lembram sobre a eclésia? A diferença de eclésia e família? E o que significa eclésia? É por isso que a eclésia é a assembleia legislativa. Aquela que legisla. Nunca consigo falar essa palavra. Legisla. Quando você entra nessa dimensão espiritual, você consegue fazer com que leis aconteçam. Amém? E é desse lugar que temos que orar. É desse lugar que a gente vai buscar essa semana para orar, para entender mais de Deus, para a gente receber aquilo que Ele vai nos ministrar na próxima sessão. Na próxima sessão a gente vai entrar em detalhe em como ser efetivo nas cortes dos céus. E antes de orar, o que podemos fazer? Eu queria que vocês essa semana descobrissem aquilo que faz com que vocês entrem nessa frequência dos céus. É ajoelhar? Tem uma pesquisa que diz que aquele que ajoelha, você faz com que seu corpo entre nessa frequência. É sensacional, eu acho que até apareceu na Globo, sei lá, alguma coisa assim que me mandaram. E ele estava falando da pesquisa sobre isso, que quando você coloca o seu joelho e você se curva, tem algo sobrenatural que acontece na oração. Então, descubram aquilo que faz, ajoelhem, orem e peçam para o Senhor, E peçam para o Senhor ir mostrando e ministrando como você faz para entrar nessa dimensão, para que a gente possa entrar na corte dos céus, vestidos, entendendo aquilo que a gente está fazendo. Amém? Amém. Aleluia.